Você já se sentiu esquecido, traído ou injustiçado? Já teve a impressão de que sua vida está sendo guiada para um destino cruel, sem sentido? E se eu te dissesse que a sua história pode estar sendo escrita por Deus, assim como foi com José? A jornada desse homem começou com traição, mas terminou com honra. Começou no fundo do poço, mas terminou no trono. Ele sofreu nas mãos daqueles que mais amava, mas no final foi a chave para a salvação deles. A vida de José não foi apenas uma sequência de eventos infelizes. Ela foi uma prova viva de que Deus nunca abandona os seus. E talvez, ao entender essa história por completo, você descubra que a sua própria caminhada tem um propósito maior do que você imagina. José foi vendido como escravo, humilhado, jogado em uma prisão injustamente. Mas ao final de sua jornada, tornou-se o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Como isso foi possível? Como Deus transformou sua desgraça em glória? E o mais importante, o que isso significa para a sua vida? Hoje vamos desvendar os mistérios por trás da história completa de José do Egito. Em cada detalhe dessa jornada, há sinais de Deus, ensinamentos que podem mudar a forma como você enxerga suas próprias lutas. Nos próximos minutos, você vai descobrir como essa história pode ser o sinal que você precisava para entender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas antes de começarmos esse estudo, quero que você declare a sua fé nos comentários. Escreva Paz em Cristo e diga: eu creio que Deus está escrevendo a minha história, mesmo que eu não entenda agora. Esse simples ato vai reforçar seu compromisso com a palavra de Deus e ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Se você ainda não deixou seu like, faça isso agora. O seu like não é apenas um clique. Ele é uma forma de espalhar a palavra de Deus para mais pessoas, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você encontrará estudos profundos e revelações que podem ser a chave para desbloquear as bênçãos de Deus na sua vida. O sonho e o chamado de José. Desde pequeno, José não era um jovem comum. Ele era o filho amado de Jacó, nascido da mulher que ele mais amava, Raquel. Entre todos os seus irmãos, José era o mais estimado. Mas esse amor especial despertava algo perigoso: inveja. Jacó não escondia seu favoritismo. Ele deu a José uma túnica colorida, algo que representava honra e posição na família. Era um sinal visível de que José era especial. Mas para os irmãos dele, essa túnica era um lembrete constante de que nunca seriam tão amados quanto ele. Foi nesse contexto que José começou a sonhar. Mas esses sonhos não eram fruto da sua imaginação. Eram visões divinas sobre o futuro. Deus estava lhe revelando algo poderoso. Os sonhos proféticos. José teve 2 sonhos marcantes. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e os feixes de seus irmãos se curvaram diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Os sonhos tinham um significado claro. José estava sendo escolhido por Deus para uma posição de liderança. Mas ele era jovem e inocente, e ao contar esses sonhos para seus irmãos, causou ainda mais ódio e inveja. Aqui está uma grande lição para você. Nem todo mundo pode saber dos seus sonhos. Há momentos em que Deus te revela algo grandioso, mas compartilhar isso com as pessoas erradas pode despertar inveja e perseguição. José foi ingênuo ao contar seus sonhos, e isso selou seu destino. Seus irmãos não apenas zombaram dele, mas começaram a odiá-lo profundamente. Eles não viam José como um irmão, viam um rival. Alguém que, segundo aquelas visões, governaria sobre eles. Para eles, aquilo era inaceitável. A escolha de Deus nem sempre faz sentido para os outros. Porque
Deus escolheu José. Ele não era o mais velho, não era o mais forte, não era o mais experiente. Mas Deus não escolhe segundo a lógica humana. Ele vê o coração. E talvez você esteja se perguntando: será que Deus me escolheu para algo grande? Se Ele colocou um chamado na sua vida, saiba que isso despertará oposição. A inveja, a resistência e até a perseguição são sinais de que há algo especial sobre você. Mas aqui está a grande revelação. Nem os irmãos de José, nem sua própria família poderiam impedir os planos de Deus. O que aconteceu depois? A inveja se transformou em algo muito pior: o ódio. E isso levou José ao momento mais difícil de sua vida. No próximo bloco, veremos como essa inveja levou os irmãos de José a cometerem um dos atos mais cruéis da Bíblia: a venda de um irmão como escravo. José na casa de Potifar, da escravidão à confiança. José foi levado ao Egito, acorrentado como um simples escravo, longe de sua casa, de seu pai e de tudo o que conhecia. Aquele jovem que tinha sonhos de grandeza, agora era propriedade de um estrangeiro, mas mesmo ali, Deus estava com ele. José foi comprado por Potifar, um oficial de alta patente no Egito, comandante da guarda do faraó. Potifar era um homem influente, com riquezas e poder, e José passou a trabalhar em sua casa. Logo, algo extraordinário começou a acontecer: a bênção de Deus sobre José. Mesmo sendo um simples escravo, tudo o que José fazia prosperava. Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele prosperava. Gênesis 39:2. Potifar percebeu isso rapidamente. Ele notou que José era diferente, que tudo o que estava sob seus cuidados dava certo. Se José administrava os campos, as colheitas eram abundantes. Se cuidava da casa, tudo era organizado e bem mantido. Se gerenciava os servos, havia disciplina e eficiência. Potifar enxergou que a mão de Deus estava sobre José, e por isso fez algo incomum. Entregou-lhe total autoridade sobre sua casa e seus bens. José, que havia sido vendido como escravo, agora era o administrador de uma das casas mais importantes do Egito. O que era isso, senão um sinal de que Deus ainda estava no controle? Aqui está uma lição poderosa. Quando Deus tem um plano para a sua vida, ninguém pode impedir a sua ascensão, nem mesmo as circunstâncias mais difíceis. José poderia ter se revoltado, poderia ter desistido. Mas em vez disso, ele trabalhou com excelência onde estava, e Deus o exaltou no tempo certo. Mas quando tudo parecia caminhar bem, uma grande provação surgiu no caminho de José. A tentação de Potifar e a prova de fidelidade. José era um jovem forte, de boa aparência, e a esposa de Potifar começou a desejar José. Ela tentou seduzi-lo repetidamente, mas José era um homem íntegro. Ele recusava todas as investidas. Como poderia eu cometer um pecado tão grande contra Deus? Foi sua resposta. Ele não cedeu. Ele não comprometeu sua fé, mesmo sabendo que poderia. E então, um dia, ela armou uma cilada. Quando José estava sozinho na casa, ela agarrou suas roupas e tentou forçá-lo a deitar-se com ela. Mas José fugiu, deixando seu manto para trás. Aqui está uma lição crucial. Às vezes, fugir é a maior prova de força. José não quis negociar com o pecado. Ele não ficou para argumentar. Ele correu. Mas essa fuga custou caro. A mulher de Potifar, envergonhada por ter sido rejeitada, o acusou falsamente de tentar abusá-la. E o que aconteceu? Potifar acreditou nela. José, que tinha prosperado tanto que estava no topo, foi jogado na prisão, quando tudo parece desmoronar. Deus ainda está lá. José foi preso sem ter cometido crime algum. Ele perdeu tudo novamente. Quantas vezes, mesmo fazendo o certo, enfrentamos injustiças? Talvez você já tenha passado por isso.
Talvez já tenha sido acusado de algo que não fez, já tenha sido punido por se manter fiel aos seus princípios, mas acredite, Deus vê todas as coisas. José estava na prisão, mas a Bíblia diz algo extraordinário. Mas o Senhor estava com José e lhe estendeu bondade, concedendo-lhe graça aos olhos do carcereiro. Gênesis 39, 21. Mesmo ali, na escuridão da prisão, Deus ainda estava no controle. José perdera sua túnica colorida, perdera sua posição na casa de Potifar, mas não perdera o mais importante, o favor de Deus. E esse favor logo mudaria sua história mais uma vez. Veremos como José, mesmo na prisão, começou a se destacar e se tornou responsável pelos próprios prisioneiros. E mais, veremos como Deus usou os sonhos mais uma vez para abrir uma porta de libertação para ele. José na prisão, da desgraça à esperança. José foi lançado na prisão injustamente. Ele havia se recusado a pecar contra Deus, havia sido leal ao seu Senhor, mas ainda assim foi humilhado e tratado como criminoso. Já pensou na dor desse momento? Talvez ele tenha se perguntado, se Deus está comigo, por que isso aconteceu? Onde estão os sonhos que tive? Será que Deus os esqueceu? Porque sempre que eu prospero, tudo desmorona. Muitos já passaram por isso. Momentos em que tudo parece perdido, quando parece que Deus se esqueceu de nós. Mas, mesmo na escuridão daquela prisão, o Senhor estava com José, a luz no meio das trevas. A Bíblia diz que Deus concedeu graça a José perante o carcereiro, Gênesis 39, 21. E mais uma vez, ele começou a prosperar, mesmo no pior lugar possível. O carcereiro viu que José era diferente. Ele confiou nele a ponto de colocá-lo como responsável pelos outros prisioneiros. José passou a administrar a prisão. De prisioneiro, tornou-se líder entre os encarcerados. Aqui está uma verdade poderosa. A presença de Deus em sua vida transforma até os lugares mais sombrios. Quando Deus te escolhe, nem mesmo uma cela pode te aprisionar. Mas o que José não sabia era que Deus estava preparando sua libertação. Os sonhos do copeiro e do padeiro. Certo dia, 2 novos prisioneiros chegaram. O copeiro do faraó, responsável por provar os vinhos e alimentos do rei. O padeiro do faraó, encarregado da comida real. Ambos haviam sido presos por desagradar o faraó. E ambos tiveram sonhos estranhos. Eles estavam aflitos, pois não sabiam o que significavam. José percebeu a angústia deles e disse algo extraordinário. As interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os seus sonhos. Gênesis 48. Aqui vemos algo impressionante. Mesmo depois de tudo que passou, José ainda cria no poder de Deus. Ele poderia ter ficado amargo, revoltado, poderia ter abandonado sua fé. Mas não. Ele sabia que Deus ainda falava através dos sonhos. E então ele interpretou o sonho do copeiro. Ele sonhou com uma videira com 3 ramos que floresciam e produziam uvas, que ele espremia no cálice do faraó. José disse, em 3 dias você será restaurado ao seu cargo. O sonho do padeiro. Ele sonhou que carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça e que as aves vinham e comiam o pão. José disse, em 3 dias você será executado. 3 dias depois, exatamente como José havia previsto, o copeiro voltou ao seu cargo e o padeiro foi morto. Mas antes que o copeiro fosse solto, José fez um pedido. Lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Fale de mim para que eu saia desta prisão. Gênesis 40, 14. José viu ali uma oportunidade de liberdade, mas algo terrível aconteceu. O esquecimento e a espera. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, mas se esqueceu completamente de José. 2 anos se passaram, 2 anos de espera. 2 anos de silêncio,
2 anos de dúvidas. Quantas vezes esperamos por algo e parece que Deus não está ouvindo? José já havia esperado na casa de Potifar, agora esperava na prisão. Mas a verdade é que Deus nunca se atrasa. O tempo de José ainda não havia chegado, mas quando chegasse, ele seria elevado de prisioneiro a governador em um único dia. Veremos. O momento que mudou a história de José, o sonho do faraó e a libertação de José da prisão, o sonho do faraó e a ascensão de José. O tempo de Deus havia chegado. Após 2 longos anos de espera, José ainda estava na prisão, mas algo estava prestes a mudar seu destino para sempre. Certa noite, o faraó teve um sonho estranho e perturbador. Ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, belas e saudáveis. Mas logo depois, 7 vacas magras e feias surgiram e devoraram as vacas gordas. Depois, ele teve outro sonho. 7 espigas de trigo cheias e boas cresciam numa mesma haste. Mas, logo depois, 7 espigas secas e queimadas pelo vento leste as consumiam. O faraó acordou perturbado. O que significariam aqueles sonhos? Ele chamou seus magos e sábios, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos. Foi então que, de repente, o copeiro do faraó lembrou-se de José. Hoje me lembro de minhas faltas, disse ele. Quando estive preso, um jovem hebreu interpretou meu sonho e o do padeiro, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. Na mesma hora, o faraó mandou buscar José na prisão, de prisioneiro a governador. O momento da virada. Imagine a cena. José estava preso havia anos. Seu rosto estava barbudo, suas roupas sujas. Ele era apenas um escravo diante do homem mais poderoso do mundo. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. José foi levado à presença do faraó. E o rei lhe disse: ouvi dizer que você interpreta sonhos. Mas José respondeu algo poderoso. Isso não depende de mim, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó. Gênesis 41:16. Aqui está uma lição para a sua vida. Mesmo naquele momento crucial, José não tomou a glória para si. Ele apontou para Deus. E Deus o exaltou. Então, o faraó contou seus sonhos. E José, cheio do Espírito de Deus, revelou seu significado. Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus está mostrando ao faraó o que vai acontecer em breve. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura no Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de fome severa que consumiriam toda a abundância. A fome seria tão devastadora que ninguém se lembraria dos anos de fartura. Então, José fez algo ousado. Ele não apenas interpretou os sonhos, mas também deu um plano de ação ao faraó. Escolha um homem sábio e prudente para administrar o Egito. Durante os anos de fartura, ele deve armazenar alimento para que haja provisão nos anos de fome. José, o governador do Egito. O faraó ficou impressionado. Como um simples hebreu poderia ter tamanha sabedoria? Foi então que ele tomou a decisão mais inesperada da história. Visto que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e entendido como você. Você será o governador de todo o Egito. José saiu da prisão e em um único dia foi elevado ao 2º cargo mais poderoso do maior império da época. Faraó colocou um anel em sua mão, vestiu-o com roupas finas e deu-lhe uma carruagem real. De escravo a governador, de prisioneiro a príncipe. Aqui está uma lição profunda para a sua vida. A prisão de José não era o fim. Era o caminho para o propósito. Seus anos de sofrimento o prepararam para governar. Quando Deus decide te exaltar, Ele faz isso de maneira que ninguém possa impedir. Agora José tinha uma missão: salvar o Egito da fome.
Mas mal sabia ele que em breve reencontraria seus irmãos, aqueles que o venderam como escravo. Veremos o emocionante reencontro de José com seus irmãos e como Deus transformou a traição em um plano de redenção. E se você está gostando da história, deixe seu like. O reencontro com os irmãos, o teste do perdão. Os anos de fartura chegaram e, sob a liderança de José, o Egito prosperou. Armazéns foram construídos, celeiros foram cheios e a terra viveu um tempo de grande abundância. Mas, como José havia previsto, depois de 7 anos, a fome chegou. E não foi apenas no Egito, toda a terra começou a sofrer. Os povos vizinhos ficaram sem alimento e ouviram que no Egito havia mantimentos. Então começaram a viajar para lá, buscando socorro. E entre aqueles que foram até o Egito estavam os próprios irmãos de José. A jornada dos irmãos ao Egito. Lá em Canaã, Jacó e seus filhos começaram a sofrer com a escassez. Ouviram falar que havia trigo no Egito e decidiram ir até lá para comprar alimento. Mas eles não sabiam que o governador que distribuía grãos era o próprio José. Quando chegaram diante dele, se curvaram sem reconhecer quem ele era. Aqui está algo incrível. José, anos antes, havia sonhado que seus irmãos se curvavam diante dele. Agora, esse sonho estava se cumprindo, mas José não revelou sua identidade imediatamente. Ele os observou e decidiu colocá-los à prova. Por que ele fez isso? Porque queria saber se seus irmãos haviam mudado. Ele queria testar o coração deles antes de se revelar. O primeiro teste. A prisão e a prova da verdade, José os acusou de serem espiões e os colocou na prisão por 3 dias. Depois, propôs um teste. Se forem homens honestos, um de vocês ficará preso, enquanto os outros voltam e trazem seu irmão mais novo. Ele estava falando de Benjamim, o único irmão que ele tinha por parte de mãe. José queria vê-lo. Os irmãos, desesperados, começaram a conversar entre si, sem saber que José entendia sua língua. Estamos sendo castigados pelo que fizemos a José. Vimos sua aflição e não o socorremos. José ouviu isso e chorou em segredo. Simeão ficou preso, enquanto os outros voltaram para Canaã, levando trigo para Jacó. Mas quando contaram o que havia acontecido, Jacó se recusou a deixar Benjamim ir. Ele já havia perdido José e não suportaria perder outro filho. A fome, porém, continuava aumentando. E, finalmente, eles não tiveram escolha. Voltaram ao Egito, agora com Benjamim. O segundo teste, a taça de prata e a prova da mudança. Quando José viu Benjamim, seu coração se comoveu. Mas ele ainda precisava saber se seus irmãos haviam realmente mudado. Ele ordenou que colocassem a taça real dele dentro do saco de trigo de Benjamim. Depois enviou guardas atrás deles. Quando foram parados no caminho, os servos do Egito revistaram as bagagens e encontraram a taça no saco de Benjamim. Os irmãos ficaram desesperados. Agora, Benjamim seria preso como escravo. Mas foi nesse momento que algo surpreendente aconteceu. Judá, o mesmo que havia sugerido vender José, agora se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. Não posso voltar para meu pai sem este menino. Se ele não voltar, meu pai morrerá de tristeza. Por favor, deixe-me ficar como escravo no lugar dele. Isso foi um sinal poderoso de que os irmãos haviam mudado. Eles não eram mais os mesmos que haviam vendido José anos antes. Agora, estavam dispostos a se sacrificar uns pelos outros. José não conseguiu mais conter a emoção. A grande revelação. O perdão e o propósito de Deus. José mandou todos os egípcios saírem da sala. Ficou sozinho com seus irmãos e começou a chorar alto. Os irmãos ficaram assustados. O governador do Egito estava chorando. E então José disse as palavras que mudariam tudo. Eu sou José,
O irmão que vocês venderam para o Egito. Silêncio. Os irmãos ficaram paralisados, com medo. Será que ele os mataria por vingança? Mas José continuou: Não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido. Deus me enviou à frente de vocês para preservar a vida. Aqui está a maior lição dessa história. Deus transformou a traição dos irmãos de José em um plano de salvação. O mal que os irmãos fizeram, Deus converteu em bênção. O sofrimento de José não foi em vão, tudo fazia parte do propósito divino. José abraçou seus irmãos e os perdoou completamente. Aqui está uma verdade poderosa. Muitas vezes não entendemos por que certas coisas acontecem em nossa vida, mas Deus tem um plano maior do que conseguimos enxergar. O que parecia ser o fim para José foi, na verdade, o caminho para a sua exaltação. Veremos o reencontro de José com seu pai Jacó e como ele restaurou sua família no Egito. O reencontro com Jacó. A restauração da família. A notícia se espalhou rapidamente pelo Egito. O governador, o homem mais poderoso depois do faraó, era, na verdade, José, o hebreu que havia sido vendido como escravo anos antes. Os irmãos de José estavam maravilhados e, ao mesmo tempo, assustados. Como poderia aquele a quem haviam traído agora ser o salvador de suas vidas? José os acalmou e lhes fez uma promessa. Voltem depressa para meu pai e digam-lhe: José está vivo, ele é governador de todo o Egito. Venha para cá sem demora. Mas como Jacó reagiria a essa notícia? Seu coração já havia sido despedaçado quando disseram que José estava morto. Como poderia acreditar agora que ele estava vivo? A notícia que mudou tudo. Os irmãos voltaram para Canaã e disseram ao pai: José está vivo, ele é governador do Egito. Jacó ficou paralisado. Ele não acreditou. Por anos, ele carregou a dor da perda. Como poderia aceitar que José estava vivo? Mas então, viu as carruagens, os presentes, tudo o que José havia enviado. E finalmente seu espírito reviveu. Basta! Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Então Jacó reuniu toda a família e partiu para o Egito. Mas antes de chegar, algo poderoso aconteceu. O último encontro entre Jacó e Deus. Na jornada para o Egito, Jacó parou em Berseba, um local sagrado. Ali, ele ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E naquela noite, Deus lhe falou em uma visão: Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e o trarei de volta. Essa promessa era crucial. Deus estava confirmando que o Egito não era o fim da história de Israel. A jornada de José não era apenas sobre ele, era sobre toda uma nação que surgiria dali. Mesmo em terra estrangeira, Deus ainda guiaria seu povo. Então, fortalecido pela promessa, Jacó continuou a viagem. O momento mais emocionante, o abraço de José e Jacó. Quando José soube que seu pai estava chegando, preparou sua carruagem real e foi ao encontro dele. Depois de tantos anos, depois de tanta dor, pai e filho se encontraram novamente. José correu para os braços de Jacó e chorou longamente. Jacó, emocionado, disse algo profundo: Agora já posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Esse encontro nos ensina algo incrível. O tempo pode passar, mas Deus sempre cumpre suas promessas. O que parecia perdido pode ser restaurado. A dor nunca é o capítulo final da história. José levou sua família para Gósen, a melhor terra do Egito, onde viveriam com fartura. O menino que foi vendido como escravo agora havia se tornado o provedor de sua família. Mas a história ainda não acabou. Veremos o final da jornada de José, a bênção de Jacó sobre seus filhos e o legado que José deixou para as gerações futuras. As bênçãos de Jacó e o legado de José.
A família de José se estabeleceu na terra de Gósen, no Egito, onde foram bem recebidos e prosperaram. Aquele que um dia foi vendido como escravo, agora era o sustentador da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Jacó já era idoso e sabia que seus dias estavam contados. Antes de partir, ele chamou José e seus filhos, Efraim e Manassés, para dar-lhes sua bênção, a bênção de Jacó sobre os filhos de José. José levou seus 2 filhos para receberem a bênção do avô. Tradicionalmente, o filho mais velho deveria receber a bênção principal, mas algo inesperado aconteceu. Jacó cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho. José tentou corrigir seu pai, dizendo: "Pai, você está colocando a mão direita no filho errado. Manassés é o primogênito." Mas Jacó respondeu: "Eu sei, meu filho, mas Efraim será maior que Manassés, e sua descendência se tornará uma multidão de nações." Essa é uma lição poderosa. Os planos de Deus não seguem a lógica humana. Nem sempre os primeiros são os escolhidos, mas aqueles sobre quem Deus tem um propósito especial. Deus sempre age segundo sua vontade, não segundo a tradição dos homens. Jacó, então, abençoou todos os seus filhos e deu palavras proféticas sobre o futuro de cada tribo que surgiria deles. Mas, antes de morrer, fez um pedido especial. Quando Deus os visitar e os levar de volta para a terra prometida, levem meus ossos com vocês. Jacó queria que sua sepultura estivesse na terra que Deus havia prometido a Abraão. Ele sabia que o Egito não era o destino final do povo de Deus. Depois disso, Jacó morreu e foi sepultado em Canaã, conforme seu desejo. O teste final, o perdão de José confirmado. Após a morte de Jacó, os irmãos de José começaram a sentir medo novamente. Eles pensaram: e se José agora quiser se vingar de nós? Eles enviaram uma mensagem a José, dizendo que antes de morrer, Jacó havia pedido que ele os perdoasse. Ao ouvir isso, José chorou. "Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que muitos fossem salvos." Aqui está uma das verdades mais poderosas da história de José. Deus transforma até mesmo o mal que nos fazem em um plano de redenção. O sofrimento de José teve um propósito maior: salvar sua família e preservar a linhagem que daria origem ao Messias. O perdão de José mostra que a graça de Deus é maior do que qualquer injustiça que possamos sofrer. José sustentou seus irmãos e suas famílias até o fim de sua vida. Ele não guardou rancor. Ele entendeu que sua dor fazia parte de um plano maior. O último pedido de José e o cumprimento da promessa a José, viveu muitos anos no Egito e viu seus descendentes crescerem e se multiplicarem. Mas quando percebeu que seu tempo estava chegando ao fim, fez um pedido semelhante ao de Jacó: "Deus certamente vos visitará e vos levará para a terra prometida. Quando isso acontecer, levem os meus ossos com vocês." Ele morreu com 110 anos e foi embalsamado no Egito. Mas a história de José não terminou ali. Séculos depois, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele levou consigo os ossos de José, cumprindo a promessa feita a ele. Êxodo 13:19. Isso nos ensina algo profundo. Deus nunca esquece suas promessas. O Egito não era o destino final de Israel. Eles foram chamados para algo maior. A fidelidade de José impactou gerações e se cumpriu até os tempos de Moisés. José começou sua vida como um sonhador. Foi traído, escravizado e preso, mas terminou sua história como um homem honrado e lembrado por toda a eternidade. No último bloco, veremos a conclusão dessa história e o impacto que José nos deixa até hoje. O legado de José e a chamada para a ação.
A história de José não é apenas um relato do passado, ela é um testemunho vivo do agir de Deus na vida daqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio às maiores provações. O que podemos aprender com José? Os planos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. José sonhava com grandeza, mas Deus tinha um plano ainda maior, usá-lo para salvar sua família e toda uma nação. A dor que você passa hoje pode ser a chave para sua exaltação. Amanhã, José foi rejeitado, humilhado e esquecido, mas no tempo certo, Deus o colocou em uma posição de honra. Perdão é libertação. José poderia ter se vingado de seus irmãos, mas escolheu perdoar, e isso trouxe restauração à sua família. Nenhuma injustiça pode impedir os planos de Deus. Nem a traição de seus irmãos, nem a falsa acusação de Potifar, nem os anos na prisão impediram José de chegar onde Deus queria. A fidelidade a Deus, mesmo nos momentos difíceis, sempre será recompensada. José permaneceu fiel, e Deus o honrou no tempo certo. E agora, o que isso significa para a sua vida? Talvez você esteja enfrentando momentos de injustiça. Talvez tenha sido traído por pessoas em quem confiava. Talvez esteja em uma prisão emocional, sem ver saída. Mas a história de José nos ensina que Deus não se esquece de nós. Assim como Deus exaltou José, Ele pode mudar sua história. Se hoje você está no fundo do poço, saiba que isso pode ser apenas um degrau para o propósito maior que Ele tem para você. Se essa mensagem tocou seu coração, quero que você escreva nos comentários. Eu creio que Deus está me preparando para algo maior. Esse comentário será sua declaração de fé. Escrevendo isso, você estará declarando que, assim como José, você confia nos planos de Deus para a sua vida. Agora, não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Alguém pode estar passando pelo mesmo deserto que José enfrentou, e você pode ser o instrumento de Deus para levar esperança. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui trazemos mensagens que podem ser a resposta que você tanto busca. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo estudo.